Boa tarde, vencedores. Resumo da lição de número 9. Isso aí, lição de número 9. Não furtarás, estabelecendo um princípio moral e ético essencial para uma convivência social. Estamos chegando na reta final da lição desse trimestre. Tá? Então hoje está em Êxodo 20:15. Não furtarás. O oitavo mandamento, que é esse, não furtarás, nos alerta quanto à relevância da vigilância na vida do discípulo de Cristo para não cair na cilada do diabo. Então, é uma cilada do diabo? É. Agora, cai quem quer. A armadilha do adversário está aí. Cai quem quer. Não furtarás. O primeiro objetivo está no tópico 1, e o segundo no tópico 2 e o terceiro no tópico 3. Apresentar o significado do oitavo mandamento. E qual é o oitavo mandamento? Não furtarás, estabelecendo um princípio moral e ético essencial para uma convivência social. Furtar aqui é roubo. Nós, como crente, você, como servo, não deve participar de roubo. Furto, o que é furto? É roubar, tirar de alguém. Isso é chamado de furto. Então a parte 1 vai falar exatamente. A parte 2, mostrar a responsabilidade da mordomia cristã. E a parte 3, falar sobre a inclinação da natureza pecaminosa. Os textos de referência dessa lição estão em Êxodo 22, versos de 1 até 3 e Efésios 4, 28. Em Efésios 4, 28, Paulo ele dá uma instrução para aquelas pessoas que agora são novos crentes, nova criatura. Para quem agora é novo crente, é nova criatura e passou pelo batismo de imersão ou mergulho, a velha vida deles agora ficou para trás. Toda a velha vida ficou para trás. E ele ensina na igreja o seguinte, aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Ou seja, se você participava de roubo antes de entrar no Evangelho, se você agora faz parte do Evangelho, você não deve mais participar de nada que é ligado a roubo. O crente em Cristo Jesus ele não deve participar de roubo, em espécie alguma. Então Paulo ensina lá na igreja de Efésios, ou de Éfeso. Aquele que fazia isso não pode mais fazer, ou seja, é um velho hábito da sua vida anterior, que precisa ser deixada para trás. Não pode mais praticar de nenhum furto ou roubo. E no texto de Êxodo 22, versos de 1 a 3, Moisés também, antes de Paulo, Moisés já ensinava lá, se alguém furtar um boi ou uma ovelha e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 vezes, 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que o feriu será culpado do sangue. O 3, ele diz, se o sol houver saído sobre ele, será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total. E se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Então essa lei lá atrás, Moisés também escreveu. E Paulo, anos mais tarde, que não conviveu na mesma época de Moisés, mas seguiu a mesma linhagem, escreveu também sobre o roubo. Só que agora ele escreve para aquelas pessoas que estão em Cristo, que não devem mais participar sobre hipótese alguma dessas coisas. Tá? Na parte 1, nós temos um momento de oração. Ore pedindo a Deus para não cair na cilada do diabo. Isso é uma cilada. Infelizmente, muitas pessoas entram no Evangelho e o velho hábito que eles tinham lá fora, o velho costume que eles tinham lá fora, ao entrar no Evangelho, infelizmente, muitos continuam ainda carregando esse mesmo hábito e não deixa esse velho costume. Tudo que eu pego que não é meu é chamado de furto. Por exemplo, esse aparelho celular aqui, ele é meu. Tá? Esse aparelho celular
ele é meu. Entendeu? Então, se ele é meu, tá? Então, ele me pertence. Então, esse aparelho celular, lógico, ele me pertence. Então, ele é meu. Eu não furtei de ninguém, não peguei de ninguém. Tá? Agora, tem um detalhe muito importante. Se esse aparelho celular não fosse meu, tá? E alguém deixou ele em cima da bancada, ou esqueceu ele em cima da bancada e foi embora, e eu vi a pessoa deixando ali, a pessoa foi embora, não voltou mais, eu peguei esse aparelho para mim, isso é chamado o quê? Furto, roubo. Se eu sei quem é o dono, eu devo entregar para ele. Isso é chamado de roubo ou furto. Então, eu não devo fazer isso. Então, velhos hábitos precisam morrer. Opa, guardou a frase? Velhos hábitos precisam morrer. Faça velhos hábitos ou velhos costumes morrerem, desaparecerem. Não deixa, não reviva velhos hábitos. Opa, outra frase importante. Não reviva velhos hábitos do passado. Deixe-os para lá. Seja uma nova criatura. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas ou velhas já passaram. O que é coisas antigas? Se eu bebia, eu não bebo mais. Se eu fumava, eu não fumo mais. Se eu roubava, eu não roubo mais. E assim vai. Se eu mentia, eu não minto mais. E são coisas velhas. Então, esses hábitos antigos precisam serem deixados de lado. Não podemos mais cultivar esses velhos hábitos. Então, ele está aqui pedindo para que ore. Então, na parte 1, compreendendo o 8º mandamento, tá? Ele expressa o sentido de proteger e respeitar a propriedade pessoal. Esse é o objetivo, né? Expressar o sentimento e proteger e respeitar a propriedade pessoal. Então, tudo que eu pego que não é meu é chamado o quê? Furto, roubo. Guardou? Tudo aquilo que você pega que não é seu, que não lhe pertence, é roubo ou furto. Existe uma lei para isso. Tá? Existe uma lei para isso. Então não pegue. Proibir todo ser humano de tomar o que não lhe pertence. Então, sempre foi proibido de tomar aquilo que não pertence. Tudo que eu tomo de alguém que não me pertence é roubo, furto. O tópico 1.1, o significado do mandamento. A palavra é interessante, pois transmite a sensação de apropriar-se de algo sem o consentimento do proprietário. Então, quando eu me aproprio de algo sem o consentimento do proprietário, é o quê? Roubo. Agora, se o proprietário me deu, não é roubo. Se o proprietário não me deu e eu me apropriei indevidamente de qualquer coisa, é roubo. Então precisa ter o quê? Primeira coisa, precisa ter o consentimento da pessoa. Muitos filhos têm o hábito de chegar em casa com alguma coisa na mochila ou na mão, dizendo que ganhou. Bom, há verdades que pode até ser verdade que ganhou. Tem casos que é verdade, tem casos que não. É produto que ele roubou e levou para casa. Quando se vai descobrir mais tarde, é um produto roubado. E às vezes, quando se vai descobrir mais tarde, de fato é um produto que ele mesmo ganhou. E tudo que a pessoa dá para o outro, gente, uma coisa importante também. Tudo que você vai dar para uma outra pessoa, é bom você registrar que deu. É bom você registrar que deu. Porque uma pessoa chega em casa com um produto que você deu, a família não vai acreditar. É bom registrar em cartório, ou anotar, ou vice-versa, dar um documento registrando, ó, passei para o fulano essa propriedade, ou esse objeto. Porque senão a pessoa se passa por ladrão. E isso não é legal, tá? Tem que tomar muito cuidado. Então, o tópico 1.1, ele vai falar exatamente se apropriar de algo que não é seu. Também na língua original, essa palavra está associada a arrebatar algo violentamente, pegar algo com enganos, pegar algo secretamente, de modo que essa palavra nos revela o profundo significado do ato de roubar.
Salmo 120, versículo 2. Ó, arrebatar algo por engano ou pegar por engano. Ó, tem que tomar muito cuidado. Cada um dos significados que compartilha aqui define totalmente a ação de roubar em diferentes faces. Quando é algo roubado, pode ser feito de forma violenta. Existem roubos que são feitos de forma violenta. Todo dia a gente vê reportagens sobre isso. Fulano roubou uma bolsa da fulana não sei aonde. Fulano furtou um carro não sei aonde. O larápio fugiu pela rua tal. Então a gente vê essas reportagens todo dia acontecer por aí. O que se mais fala nas redes sociais e na mídia, na televisão, é roubo. E algum desses roubos a pessoa até mata. Além de roubar, mata. Tem roubo seguido de morte. É um latrocínio seguido de morte. Então, existe uma sanção para isso, ou existe uma punição para isso, não deve ser feito isso. No tópico 1.2, resumindo bem, é o contexto terreno e espiritual do mandamento. Qual é o contexto? Que o propósito era o respeito pela propriedade alheia, simplesmente. Então, todo mundo deve respeitar a propriedade alheia. Tudo que é de algum proprietário, você deve respeitar, não deve tirar ou arrebanhar de forma violenta ou sem o consentimento de ninguém. As pessoas tinham e têm o direito de preservar de forma segura os que lhe é próprio. Esse mandamento parte então do princípio de reconhecimento da propriedade privada e que tal propriedade não deve ser arrebatada de modo algum. O respeito a esse princípio buscava estabelecer a ordem e a estabilidade na sociedade. O contexto espiritual aponta para o princípio de Deus, que é o dono pleno e absolutamente de tudo que é material e imaterial e de seus habitantes. Portanto, não é apenas apropriar-se ilegitimamente de algo que pertence a outra pessoa, é afrontar diretamente o próprio Deus que a tudo pertence. A Bíblia diz que do Senhor é o céu, a terra, o mundo e todos que nele habitam. Aqui na terra nós somos chamados de mordomo. Estamos tomando conta de algo que não é nosso. Então nós não temos nada. Tá? Provisoriamente nós temos que registrar em cartório aquilo que nós temos para poder pagar o imposto. Isso é uma ordem bíblica. Pagar o imposto, pagar o tributo. Mas no contexto original nós não temos nada. Tudo aqui é de Deus. Ele é o dono absolutamente de tudo. O Salmo 24 diz que do Senhor é toda a plenitude da terra. E também as pessoas. Então, tem um dono original. Tem um dono. Então, nós estamos aqui apenas de passagem. O tópico 1.3 é o mandamento em nossos dias. Martinho Lutero diz que nós quebramos o 8º mandamento sempre que tiramos vantagem do próximo em qualquer tipo de negócio, que resulte em perda para ele. Olha só, Martinho Lutero. Olha o que ele escreveu. Tudo que tiramos vantagem do próximo em qualquer tipo de negócio que resulta em perda para ele. Ó, muitas práticas comerciais comuns são imorais, mesmo que tecnicamente não sejam legais. Desde os aumentos exorsivos à propaganda enganosa, infelizmente o roubo está presente no cotidiano da sociedade, até nos nossos governantes. A lista é infinita e os casos são inúmeros. Romano 1,30, 2 Timóteo 3, versos 1 e 4, e 4, verso 13. Disse mais Lutero, se olharmos para a humanidade em todas as suas combinações, não há nada mais que um vasto e amplo estado cheio de ladrões fabulosos. E conclui, pouquíssimos ladrões são levados ao enforcamento. Se fôssemos enforcar todos, onde arranjaríamos corda suficiente? Temos que fazer de nossos cintos e correia corda para enforcá-lo. Romano 3, versos 10 até o 23. Observou aqui que Martinho Lutero colocou aqui uma colocação bem própria. Você vê a parte do roubo em tudo. Até na área de extorquir uma pessoa. Também tem que tomar cuidado. Você pode extorquir uma pessoa além do limite. Você pode estar roubando a pessoa. Você pode estar furtando a pessoa. Isso a gente vê na área do comércio geral aí, em tudo quanto é lugar você vê isso aqui, é uma forma absurda de tirar da pessoa, de roubar da pessoa o máximo que ela tem. Tá? Isso é muito complicado. Todo roubo é uma falta de confiança na providência divina. Opa! Todo roubo é o quê?
falta de confiança na providência divina. Sempre que tomarmos algo que não nos pertence, negamos que Deus pode nos suprir ou que não tem a capacidade de nos sustentar. Entendeu aqui? Parte 2 da lição, ele vai falar o quê? O outro lado do mandamento. Ó, esse 8º mandamento, ele vai chamar a atenção para a honestidade. Então essa parte 2 está chamando-nos a atenção para a honestidade em todas as esferas ou áreas da vida. Não podemos, devemos ser fiel em tudo. Não podemos pegar de ninguém nenhuma agulha. Se a patroa deixou uma agulha ali e deixou uma linha no carretel ali, e eu trabalho lá e estou precisando dessa linha, eu não posso pegar, porque não é minha. Agora, eu posso pedir a patroa. Patroa, eu estou precisando de uma linha dessa aqui, a senhora tem 3, a senhora me arruma uma? Você pediu, você não furtou. Agora, se ela lhe deu, ela lhe deu. Ela lhe deu. Agora, se você simplesmente pegar dela, tá, e levar para sua casa, você está cometendo um roubo, porque você não pediu. Você não pediu. Eu trabalhei numa empresa grande, há muitos anos atrás, que as pessoas tiravam na cara dura. Só que quando chegava na portaria, era registrado porque a câmera apitava, um sinal apitava que a pessoa estava com um produto roubado. Tá? Então não devemos pegar de ninguém. É mais fácil você pedir. Pedir, é um ditado popular que diz que pedir é melhor do que roubar. Não peça, não roube, não tire de ninguém. Não faça isso. Tá? Tome cuidado. Então, ele diz bem claro aqui. Furtar é um agravo contra Deus. É o contrário disso, é cuidar. Que nos traz para o outro lado do mandamento, a nossa mordomia. 2:1. Cuidar da providência divina. Cuidar de tudo aquilo que Deus providenciou para nós. Nós vamos fazer. É o nosso relacionamento a Deus, entendemos que não somos donos de coisa alguma. Somos apenas administradores, porque nada nesse mundo nos pertence, nem mesmo a nossa própria vida. 1 Timóteo 6:7. Ó, nada aqui é nosso, nem a nossa própria vida. Você já observou que quando nós viemos ao mundo, por obra e graça do nascimento de nossa mãe, nós viemos sem nada e quando morre, vai sem nada. O homem vem ao mundo sem nada e volta para o seio da terra sem nada, ou seja, e não leva nada. Tudo que ele conquistou provisoriamente, enquanto ele esteve aqui vivo, vai ficar tudo por aqui, porque não vai levar nada daqui, porque não pertence a ele, nem a nossa vida é nossa. Não somos donos de nada, de nada, de nada, de nada, não somos donos. Somos apenas administradores e mordomos. Algum dia daremos conta dessa vida que nos deu temporariamente. Levítico 25:23, Levítico 12:20. Parte 2:2, o amor a Deus e ao próximo. Aí vai falar aqui da palavra mordomo. O mordomo é alguém que cuida da propriedade de outra pessoa. Lucas 12:42 e 43. Então, o que faz um mordomo? Ele cuida da propriedade de uma outra pessoa. Se a pessoa contratou um mordomo, ele precisa ser fiel. Concorda? O mordomo tem que ser fiel. Então, ele é o responsável por cuidar da propriedade de alguém. Está sobre a responsabilidade dele cuidar do patrimônio de alguém. Agora, ele vai cuidar. Se ele aproveitar a ausência do patrão e começar a usufruir, a roubar aquilo que o patrão deu, ele pode ser punido, preso e pagar pelas consequências. Então, o mordomo tem que ser fiel. Tá? Ele precisa ser fiel, porque ele cuida da propriedade de outra pessoa. Ele não tem a liberdade de usar de forma que melhor lhe convém. Não pode. Deve simplesmente administrá-la de acordo com as intenções de seu Senhor. Essa é exatamente a nossa própria situação aqui nesse mundo. Tudo que administramos pertence a Deus, assim como tudo que possuímos. Então nós somos o quê? Mordomo. Parte 2:3, trabalhando com labor. Devemos trabalhar com labor para conquistar e não roubar. Trabalhar, a Bíblia diz que nós temos que trabalhar de dia e de noite, diz a Bíblia, para não ser pesado ao nosso irmão. O próprio Deus falou com Adão, quando o expulsou do paraíso. Tá? Trabalhar com labor. Bons mordomos devem trabalhar porque a preguiça conduz à pobreza. E a pobreza pode ser um trampolim para furtar. Provérbios 6:10,
ao 11, Provérbios 30, verso 8, 9. Então, ele deve trabalhar, tá? Não deixar a preguiça dominar ele, porque senão a preguiça vai conduzir à pobreza, e a pobreza é um impedimento para ele furtar. Olha a recomendação bíblica de Provérbios 6, 10, 11 e Provérbios 30, verso 8, 9. Então tá aqui. Em 1 Tessalonicenses 4, versos 11 e 12, também Paulo deixa lá também uma referência sobre o mordomo. O bom mordomo é liberal. Ele entende que repartir é proporcionar que outras pessoas também tenham o que precisam. A atitude do ladrão é: o que é seu é meu, vou pegar. Essa é a atitude do ladrão. O que é seu é meu, vou pegar. O egoísta diz: o que é meu, vou guardar. Mas o bom mordomo pensa diferente, pensa com atitude espiritual. O que é meu é de Deus, vou compartilhar. Nós cristãos somos diferentes, andamos na contramão do mundo, pois sabemos que fomos chamados para viver generosamente. Então você foi chamado para viver generosamente. A parte 3 da lição, que é um resumo: o furto, a escravidão e a esperança. 3 coisas: o furto, a escravidão e a esperança. O furto faz parte da inclinação da nossa natureza, isso eu concordo plenamente. Ele faz parte da nossa inclinação da natureza pecaminosa. Que tipo de escravidão prejudica o próximo? E que só pode ser tratada pelo milagre da salvação de Jesus Cristo. João 8,36. Em João 8,36, assim diz a palavra, e o próprio Jesus falou. Ele falou o seguinte, ó: se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus falou isso. Se o Filho do Homem libertar, a pessoa será livre. Quando que a pessoa é livre de toda a escravidão? Quando Jesus libertá-lo da escravidão. O 3.1. Por que as pessoas roubam? Há uma pergunta aqui de interrogação. Você já fez essa pergunta? Poxa, por que as pessoas roubam? Faça essa pergunta para você mesmo. Poxa, por que as pessoas roubam do próximo? Por que tiram do próximo? Por que motivo? Tá. O mandamento foi dado porque o ser humano é pecador por natureza. Tá? Uma das características mais evidentes dessa natureza é o egoísmo. Um egoísmo leva a cobiça excessiva, a inveja e os 2 principais motivadores de roubar. Assim como o assassinato e o adultério, o roubo também é uma ação e uma condição do coração. Ó, o roubo é uma ação e uma condição do coração. Há referências bíblicas? Sim, tem uma referência em 1 Reis 21, versos de 1 a 17. Faz parte da natureza pecaminosa que, não sendo tratada por Deus, através do novo nascimento, pode, como um vulcão, entrar em erupção a qualquer momento. Marcos 7, 21, 22, Gálatas 5, 19, 21, vários são os motivos que causam um coração egoísta. O ser humano pode ter a tendência de roubar. ênfase excessiva em coisas materiais, emoções fora do controle, compras compulsivas, alcoolismo, dependência química, paixão desordenada, necessidade aparente, preguiça. Misericórdia. Olha só quantas coisas contribuem. Meu pai. Meu pai. O ser humano sem Deus é um escravo de sua natureza pecaminosa. Tudo que a alma mais deseja é se fartar. Lucas 12, 19. O roubo decorre depois de malignos fora do controle, mas a lei e a exigência são claras. Devemos nos abster de tomar o que não é nosso. Tá? Êxodo 20, 15. A parte 3, 2 da lição, ele vai dizer o seguinte: quem rouba é escravo do diabo. Olha aqui, bem claro. Quem rouba é escravo do diabo. Tem referência em Efésios 4, 27, 28 e 1 João 3, 8. Todo ser humano sabe instintivamente que pegar algo que não lhe pertence é o quê? Roubo. E roubar é uma atitude diabólica. Mas, na prática, parece que as pessoas ignoram essa verdade, aceitam correr o risco e cada vez mais aumentam sua convivência com o diabo. A Bíblia revela que aquele que ainda não nasceu de novo e adota uma conduta moral contrária à vontade de Deus está vivendo em acordo com o diabo. A falta de justiça e de amor atesta a ausência da conversão.
Tá? A referência em 1 João 3, 10 e a referência também lá no Evangelho de João 10, 10, onde Jesus falou bem claro. Quando Jesus usou aqui de uma forma alegórica, né, ou uma parábola, quando ele fala aqui do ladrão, tá? Ele não está falando daquela pessoa fisicamente que tira do outro, não. Esse ladrão que Jesus está falando aqui, tá? Se você ler bem profundo, esse ladrão que ele fala assim, ó, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida. Observa, a parte 2 ele fala que ele veio para dar vida. E o ladrão que ele se refere, quem é? Será que você sabe quem é esse ladrão? Então, se você sabe, responde no comentário do vídeo, você vai assistir depois. Quem é esse ladrão que Jesus se refere a ele em João 10, 10? Quem é esse ladrão? É um ser humano, esse ladrão que ele fala, ou é um ser espiritual? Quem é esse ladrão de João 10, 10, a qual Jesus fala dele lá no Evangelho de João 10, 10? A parte 3, 3 e última, nem tudo está perdido. No Novo Testamento temos o grande exemplo de Zaqueu. Ao arrepender-se de seus pecados, em Lucas 19, 8, o verdadeiro arrependimento provoca um desejo de fazer o que é certo e reparar os erros cometidos. Zaqueu falou bem claro no encontro com Jesus. Se eu tenho, ele não falou o que ele fazia. Que fique bem claro que Zaqueu não disse para Jesus que ele roubava de ninguém. Porque todo cobrador de impostos era tido como ladrão. Talvez não seja o caso de Zaqueu. Tá? Que fique bem claro que o texto de Lucas 19 não está dizendo que Zaqueu tirava de alguém, que Zaqueu furtava de alguém para se enriquecer ilicitamente. Ele falou bem claro, se eu tenho tirado de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Ele falou bem claro, se eu tenho. Ele não falou, eu tiro. Observa a diferença? Zaqueu não falou, eu tiro de alguém. Não, ele falou, se eu tenho tirado de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Na época de Jesus, aí, todo o cobrador de impostos era tido como malfeitor, como ladrão, como avarento, como alguém que roubava. Talvez não era o caso de muitos. Zaqueu não falou que ele roubava. Ele só dizia bem claro, se eu tirou, eu devolvo de novo. E normalmente também quem tira, é lógico, vai pesar no coração. Poxa, eu tirei de alguém, não é meu, eu vou devolver. A ação mais correta quando você rouba de alguém é voltar lá e devolver. É se arrepender e falar, ó, eu roubei isso aqui do senhor, tá? Não precisa chamar a polícia, eu estou devolvendo de volta. Não é justo, né? Não é vergonhoso você tirar de alguém, voltar lá e devolver de novo. Pelo contrário, é uma ação, é um gesto de bondade, de amor e de arrependimento, é um ato de arrependimento. E tudo que você fala, mesmo se arrependendo, é lógico, você vai sofrer a consequência. Porque você tirou de alguém, você foi devolver e a pessoa não vai mais confiar. Isso aí é fato. Se você rouba de alguém e devolve para a pessoa novamente, você praticou um bom ato. Mas a pessoa que você devolveu, tá? Se for amigo seu ou conhecido seu, nunca mais vai confiar. Porque quem faz uma vez, faz de novo. Infelizmente, a verdade é essa daí. Tá? Então, esse foi um resumo da Escola Bíblica Dominical. Tá? Na terra de Israel, a punição para o roubo não era a morte e nem a prisão. Era a restituição total, mais um acréscimo ao que havia roubado. Olha, como é que era a punição por roubo lá em Israel? Não era morte nem prisão. Não. A pessoa tinha que devolver em acréscimo tudo que roubava. Era assim que era feito. Olha que lei bonita. Referência em Êxodo 22, versículo 1, tá? 4, 7 e 9. Levítico 6, versículo 2 ou 5. O que não pode ser visto em Acabe. Vemos admiravelmente na vida de Zaqueu, o publicano. Outro caso importante que terminou em grande punição foi o de Acã. Então, ó, há casos que teve punição. Acã roubou e foi punido. Acabe roubou e, além de roubar, matou quem ele roubou. Observou? Acabe matou, né, com a ajuda da mulher dele, quem não queria vender para ele uma propriedade. Então a mulher dele foi lá, matou o vizinho, tá? O vizinho.
roubou a sua propriedade. A Bíblia diz que mais tarde Deus requereu na família de Acabe, tá? Foi justo. Deus puniu o filho de Acabe, tá? Acabe era um bom homem, mas infelizmente induzido por Jezabel, tá? Induzido por Jezabel, Jezabel fazia todos os seus caprichos. Infelizmente Jezabel foi lá, matou o vizinho, tá? Estendeu as suas cercas para o quintal do vizinho e se apropriou indevidamente de algo que não era seu. Então Jezabel e Acabe cometeu o quê? Um furto e um roubo. Que mais tarde Jezabel teve uma morte severa, a Bíblia fala bem claro. Acabe foi punido depois, a sua geração foi punida, e aqui o mesmo caso também foi Acã, que não ficou sem uma punição. Foi morto porque ele furtou algo que não era seu. Entendeu? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe, não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe. Deus te abençoe em Cristo Jesus, graça e paz.